Este conteúdo é dedicado a um inscrito do Virtude em Verso, que pediu para que a história de Elias fosse contada. E se você, assim como Tiago, também tiver um pedido, deixe nos comentários. Eu leio cada mensagem com muita atenção. Prepare-se para uma jornada épica e cheia de mistérios. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na incrível história de Elias, o profeta que desafiou reis, confrontou os falsos deuses e até foi arrebatado ao céu em um redemoinho de fogo. Se você pensa que já ouviu tudo sobre profetas, espere até conhecer a ousadia, a fé e os milagres que marcaram a vida desse homem de Deus. Fique ligado, porque a história que você verá no canal Virtude em Verso a seguir vai mexer com sua alma e te inspirar de formas inesperadas. Não perca! Nas terras ressequidas do antigo Israel, quando os reis já não ouviam mais a voz do Altíssimo e os corações do povo se dobravam diante de deuses estranhos, um homem surgiu como chama viva entre as cinzas da fé esquecida. Seu nome, Elias, o Ginturze Tesbita, de Tisbe em Gileade. Sem genealogia registrada, sem aviso prévio, ele entra nas escrituras como um relâmpago cortando os céus escuros. Com a autoridade de quem carrega a palavra viva do Senhor, ele enfrenta o rei Acabe, o mais perverso dentre os reis de Israel, casado com a ardilosa Jezabel, sacerdotisa de Baal. De frente ao trono, Elias declara com voz firme: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra. Assim começa o juízo. Os céus se fecham, a terra seca, o povo clama. Mas Elias desaparece, guiado por Deus para um lugar de refúgio junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Ali, ele bebe da água cristalina, enquanto corvos, enviados por comando divino, lhe trazem pão e carne pela manhã e ao entardecer. A criação inteira conspira para sustentar o profeta. Dias passam, meses se arrastam, e então o riacho seca. Mas Deus já prepara o próximo passo. Sarepta, cidade estrangeira, será palco de um novo milagre. Um novo cenário se desenha, e o profeta, ainda oculto aos olhos dos reis, caminha em silêncio, enquanto a promessa de Deus se mantém firme. A fome assola a terra, mas onde Elias pisa, a vida se insinua. Na entrada empoeirada da cidade de Sarepta, em território de Sidom, terra de onde viera a própria Jezabel, Elias encontra a figura frágil de uma mulher viúva, ajuntando gravetos com mãos cansadas. A fome havia atravessado fronteiras, e até ali o juízo da seca rugia como fera solta. A mulher, com olhos fundos e alma pesada, escutou o estranho forasteiro pedir-lhe água e um pedaço de pão. Com a voz embargada, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 gravetos para preparar uma última refeição para mim e para meu filho, para comermos e morrermos. Mas Elias, sereno como o céu antes da tormenta, ordena: não temas, vai, faze conforme disseste, mas primeiro faze dele um bolo pequeno para mim e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher obedece, e assim, dia após dia, a farinha não se esgota, o azeite não mingua. Na casa da fome nasce a abundância pela fé, mas a alegria é breve. O filho da viúva adoece, sua respiração se apaga. A mulher, tomada de dor e confusão, clama contra Elias. O profeta toma o menino nos braços, sobe ao quarto, clama 3 vezes a Deus e o impossível acontece. O menino revive. A mulher então declara: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ali, num lar estrangeiro, o nome do Senhor é exaltado. 3 anos se passaram. A seca persistia como sentença pendente, e os campos tornaram-se sepulcros de sementes não germinadas. Mas então a palavra do Senhor veio novamente a Elias.
Era hora de se apresentar a Acabe. A coragem do profeta não havia se dissipado. Com passos firmes, ele sai do esconderijo e cruza o caminho do mordomo Obadias, homem temente a Deus, que havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas para livrá-los da fúria de Jezabel. Elias envia um recado. Vai e diz a Acabe: eis que Elias está aqui. O rei, ao vê-lo, brada: és tu, perturbador de Israel? Mas Elias, com fogo nos olhos, devolve: não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então propõe um confronto definitivo: que todos os profetas de Baal e de Azerá se reúnam no Monte Carmelo, juntamente com todo o povo de Israel. Ali, sob o céu seco e o olhar atento das multidões, Elias clama ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Silêncio. Os altares são preparados. Os profetas de Baal clamam desde a manhã até o entardecer, gritando, dançando, cortando-se com lanças, mas não há resposta, nenhuma voz, nenhum sinal. Elias então ergue o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Coloca o sacrifício, manda encharcá-lo 3 vezes com água até escorrer pelo rego ao redor. E ao orar, o céu rompe seu silêncio. Fogo desce, consome o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e até o pó. O povo cai com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias ordena que os profetas de Baal sejam capturados e executados. O Carmelo, que outrora abrigava a dúvida, agora ecoa com a verdade incontestável. Ainda no alto do Carmelo, com o cheiro de fumaça pairando no ar e o sangue dos falsos profetas ainda escorrendo pela terra, Elias se volta para Acabe com uma instrução inesperada: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. O céu, ainda sem nuvens, parecia zombar da promessa. Mas Elias sobe ao topo do monte e, curvando-se com o rosto entre os joelhos, começa a orar. Manda seu servo olhar para o mar. Nada. 6 vezes o servo sobe e desce, e o céu continua calado. Mas a 7ª vez, o jovem retorna com um sussurro de esperança. Eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Elias se levanta como quem ouve trovões. Ele envia uma mensagem urgente ao rei: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E o vento começa a soprar. As nuvens se acumulam. A chuva, há tanto tempo contida, despenca com fúria e bênção sobre a terra sedenta. Acabe corre em seu carro, mas Elias, tomado pelo poder do Senhor, corre à frente dele até Jezreel, vencendo até os cavalos do rei. Contudo, nem todos celebram a vitória. Em seu palácio, Jezabel, tomada de ira ao saber da destruição de seus profetas, jura que Elias terá o mesmo destino. O profeta, antes intrépido, agora teme pela vida. Foges às pressas para o deserto de Berseba e ali, debaixo de um zimbro, clama em angústia: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Exausto, adormece. Mas Deus, em sua ternura, envia um anjo que o toca suavemente. Levanta-te e come. 2 vezes o anjo vem. E Elias se fortalece com o pão quente e a água fresca, alimento celestial que lhe dará forças para caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe, o mesmo Sinai onde Moisés ouvira a voz do Eterno. Chegando ao monte Horebe, Elias entra numa caverna solitária, onde a escuridão das pedras parece refletir o peso da alma que carrega. Ali, Deus lhe fala: que fazes aqui, Elias? O profeta, ainda tomado pelo desespero, desabafa: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam tirar-me a vida. Mas o Senhor, com sabedoria eterna, convida-o a sair da caverna para assistir à sua passagem. Então, um grande e forte vento despedaça os montes. Depois, um terremoto sacode a terra. Em
Seguida, um fogo flamejante devora o ar ao redor. Mas o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. E após tudo isso, veio um sussurro suave, um som delicado, quase imperceptível, que rasga a alma com mais força que 1000 trovões. Elias cobre o rosto com o manto, reconhece ali a presença inconfundível do Altíssimo. E novamente a voz pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" Com as mesmas palavras, Elias repete sua queixa, mas Deus não responde com reprovação, e sim com direção. Ordena que ele retorne pelo caminho do deserto de Damasco, para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. E então, revela o que Elias não sabia. Ainda deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias não está só, a causa não está perdida. O profeta, restaurado pela voz suave, desce do monte com novo ânimo e uma missão renovada, deixando o silêncio sagrado do Horebe para trás. Elias parte, obediente, cruzando colinas e vales até alcançar as terras de Abel-Meolá. Ali, seus olhos encontram um jovem lavrador arando a terra com 12 juntas de bois. Um trabalho humilde, mas feito com dedicação. Eliseu, filho de Safate, é o nome daquele que Deus escolhera para herdar o manto da profecia. Sem dizer uma palavra, Elias aproxima-se e lança sobre ele seu manto. Um gesto simples, mas carregado de significado. Eliseu compreende de imediato. Deixa os bois, corre atrás do profeta e diz: "Permite-me apenas beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei." Elias responde: "Vai e volta, pois o que te fiz? Não há amarras, apenas um chamado que exige escolha." Eliseu retorna, mas apenas para sacrificar os bois, usar o jugo como lenha e oferecer o banquete de despedida, uma renúncia completa ao passado. Sem olhar para trás, segue Elias, tornando-se seu servo e discípulo. A convivência entre os dois se torna semente de sabedoria e legado. Mas enquanto a sucessão começa a ser formada, a história de Elias ainda arde com confrontos e palavras de fogo. Em Samaria, a influência de Acabe e Jezabel continua a corromper o povo. Então, Deus envia Elias novamente para confrontar o rei. Desta vez, por causa de um assassinato cruel. Acabe cobiçava a vinha de Nabote e Jezabel, com cartas e mentiras, o fez matar para que o rei tomasse posse da terra. Elias se apresenta a Acabe e proclama: "Assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue. E sobre Jezabel, os cães a devorarão junto ao muro de Jezreel." As palavras do profeta cortam como lâmina. O julgamento divino é proclamado, e o céu parece tremer ao som da justiça. As palavras de Elias cravaram-se no coração de Acabe como uma espada. O rei, que outrora desdenhara dos alertas do céu, agora se veste de pano de saco, jejua e anda cabisbaixo em sinal de arrependimento. E o Deus que sonda os corações vê o quebrantamento, ainda que tardio. Por causa disso, o juízo é adiado para os dias de seu filho. No entanto, o curso da história não muda. O trono de Acabe está condenado. Anos se passam, e quando ele decide ir à guerra para retomar Ramote Gileade, Elias já não precisa falar. Outro profeta, Micaías, é quem anuncia a derrota. E assim acontece. Acabe, disfarçado no campo de batalha, é atingido por uma flecha entre as juntas da armadura. Seu sangue escorre para o fundo do carro, e quando o veículo é lavado, os cães lambem o sangue como o Senhor havia dito. Jezabel, por sua vez, continua seu reinado de manipulação e feitiçaria, mas o tempo dela também se esgota. O profeta Eliseu, já atuando com autoridade, unge Jeú como rei de Israel, que cavalga furiosamente até Jezreel. Jezabel, ao vê-lo se aproximar, pinta os olhos e se adorna, mas não com beleza, com desafio. Da janela do palácio tenta seduzir e zombar, mas Jeú não se comove. Ordena que a joguem do alto. Servos obedecem, e seu corpo despenca, estilhaçando-se contra as pedras. Quando vão enterrá-la, só encontram o crânio, os pés e as palmas das mãos.
Os cães haviam cumprido a profecia, a mulher que tanto afrontou o céu termina como poeira na terra, e as palavras de Elias, proclamadas anos antes, se cumprem com precisão arrepiante. O profeta, ainda presente, torna-se um símbolo de que nenhum trono de injustiça permanece de pé diante da verdade do Senhor. Sabedor de que seu tempo na terra estava chegando ao fim, Elias começa a sua última jornada, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão. Ele caminha com Eliseu sempre ao seu lado. Em cada cidade, os discípulos dos profetas se aproximam de Eliseu e dizem: "Sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" Eliseu responde apenas: "Sim, eu sei, calai-vos." Elias, por 3 vezes, testa o coração do discípulo, dizendo: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou." Mas Eliseu se recusa. "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E assim seguem juntos. Ao chegarem ao Jordão, Elias toma seu manto, enrola-o e golpeia as águas. Elas se abrem divididas de um lado e de outro, e os dois atravessam em seco, como outrora fizera Moisés. Do outro lado, Elias se volta para seu fiel seguidor e diz: "Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Eliseu responde sem hesitar: "Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito." Elias, com a gravidade de quem conhece os mistérios do céu, diz: "Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará." Então, enquanto ainda caminhavam e conversavam, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separa. E Elias é levado ao céu num redemoinho. Eliseu, tomado de comoção e reverência, clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." O profeta havia partido, mas o manto que caíra no chão era sinal de que o legado permanecia. Eliseu o toma e, ao voltar ao Jordão, repete o gesto do mestre. Golpeia as águas com o manto e exclama: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se abrem novamente. O espírito de Elias repousa agora sobre Eliseu, e os filhos dos profetas o reconhecem como sucessor. Elias havia subido, mas sua presença queimava ainda na memória da terra. Mesmo após sua ascensão gloriosa, o nome de Elias não desaparece nas brumas do tempo. Ao contrário, torna-se chama viva na consciência espiritual de Israel. Por onde Eliseu passa, o espírito do antigo mestre ainda parece soprar entre os milagres e as palavras proféticas. Os relatos sobre Elias se tornam lenda viva, símbolo de confronto contra a idolatria e de intimidade com Deus. Gerações passam, mas o povo de Israel guarda uma expectativa ardente. Elias voltará. As profecias anunciam seu retorno antes do grande e terrível dia do Senhor. Seu nome se torna sinônimo de restauração. Nos séculos seguintes, sua figura aparece como sombra nos discursos proféticos e nas esperanças do povo. No tempo do rei Jeorão, anos após sua partida, chega uma carta escrita por Elias, advertindo o rei por seus pecados e anunciando juízo. Muitos estudiosos divergem se essa carta foi deixada antes de sua subida ou se Deus permitiu algo além da compreensão humana. Mas o impacto permanece. Elias ainda fala. Séculos depois, nos dias do Novo Testamento, sua presença é sentida novamente, não como homem de carne, mas como espírito precursor. Quando João Batista surge no deserto, com vestes de pelos e um cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre, muitos dizem: é Elias. Jesus, ao ser transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, resplandece em glória. E quem aparece ao seu lado? Moisés e Elias. O profeta, que jamais provou a morte, surge ao lado do legislador, ambos testemunhas celestiais do Messias. Até mesmo na cruz, quando Cristo clama em alta voz, alguns pensam que ele está chamando por Elias. O fogo que um dia desceu sobre o Carmelo não cessou de arder. O nome de Elias se tornou ponte entre os tempos, mensageiro de julgamento, esperança e glória. Elias, o profeta de fogo, que nunca conheceu a morte, permanece eterno nas páginas da Escritura,
como testemunha do poder indomável de Deus. Seu ministério foi um farol de resistência contra a corrupção, um grito no deserto de Israel em meio a um mar de apostasia. Ele não apenas desafiou reis, sacerdotes e nações, ele desafiou as forças do céu e da terra. Com palavras de julgamento e ações poderosas, ele desnudou a idolatria e clamou pelo arrependimento. Mas seu ministério também foi marcado pela compaixão, no cuidado da viúva de Sarepta, no poder de ressurreição e na fidelidade à sua missão divina. Sua ascensão ao céu, arrebatado por um redemoinho, permanece um dos maiores mistérios de fé, um sinal do poder de Deus sobre a morte e o destino humano. Elias não apenas tocou a história, ele a incendiou com a chama de uma fé inquebrantável, um amor que não se apaga e um compromisso com a verdade que ecoa pelos séculos. E enquanto o manto de Elias caiu nas mãos de Eliseu, o fogo que Elias acendeu não se apagou. Sua voz ainda ressoa nas escrituras, nas tradições e nos corações dos fiéis. Ele se tornou não só um profeta, mas um símbolo do que significa viver para Deus em tempos de crise. O profeta Elias permanece como um aviso e uma promessa, que mesmo nas horas mais sombrias, Deus sempre se levanta para restabelecer a justiça e renovar sua aliança com o seu povo. A história de Elias nos oferece uma profunda lição sobre coragem, fidelidade e a busca por justiça em meio às adversidades. Elias nos ensina que, embora o caminho do fiel seja muitas vezes solitário e desafiador, a coragem de confrontar o erro e a injustiça não pode ser negociada. Sua vida é um convite para que nos levantemos contra as idolatrias modernas, sejam elas o apego ao poder, ao materialismo ou a falsas crenças que nos afastam do que é realmente essencial e humano. A confiança de Elias em Deus, mesmo nas horas de desespero, revela a força que vem da fé verdadeira, aquela que não se baseia nas aparências, mas na certeza de um propósito maior. Quando Elias se sente abandonado, Deus o sustenta com força inesperada, mostrando que o silêncio de Deus nem sempre é ausência, mas preparação. No nosso cotidiano, podemos aprender a buscar a quietude interna, que permite perceber a presença divina nos momentos de aparente ausência. A ousadia de Elias também nos desafia a agir com integridade, mesmo quando a pressão social ou política parece sufocar a verdade. Seu exemplo de mentor e discípulo, especialmente com Eliseu, nos lembra da importância de preparar as gerações futuras, transmitindo não apenas ensinamentos, mas a essência do que significa viver com propósito. Em um mundo de incertezas e dificuldades, Elias nos ensina a perseverar, a ser fiéis à nossa missão e a confiar que mesmo quando as tempestades se abatem, uma pequena nuvem de esperança pode surgir, trazendo renovação e restauração. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não está na busca por fama ou poder, mas na capacidade de permanecer fiel ao que é certo, mesmo que isso signifique caminhar contra a corrente. E então, o que você achou da história de Elias? Qual parte da jornada dele mais chamou sua atenção? Foi o desafio no Monte Carmelo, sua ascensão ao céu, ou talvez o momento em que ele encontrou Deus no sussurro suave? Gostou desse conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal Virtude em Verso. Temos vídeos novos todos os dias, trazendo mais histórias e reflexões como essa. Até a próxima. E que a inspiração de Elias continue a nos guiar.